Hoje estamos com Caio Martori. Caio Martori aceitou meu convite para um bate-papo sobre piedade. Eu acho que todo mundo conhece o Caio Piedade, mas de todas as maneiras eu peço que ele se apresente. Fale, Caio. Boa tarde, Dobeck. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Acorda Brasil. Eu sou o Caio Martori, sou advogado e já estou no meu segundo mandato como vereador aqui em Piedade. Já fui secretário de Educação Municipal duas vezes, também fui assessor jurídico da Prefeitura por duas vezes, né, entre outros cargos que eu ocupei. E estou, como eu falei, iniciando aí o segundo mandato, 9 meses desse segundo mandato. Fui eleito em 2020 e reeleito agora em 2024, iniciando esse novo mandato em 2025. E estou à disposição aí para bater um papo com você. Muito bem. A intenção minha é, pela primeira vez, eu bater um papo com um vereador no exercício do mandato. Isso é um privilégio. E eu agradeço a sua concordância com esse papo. Mas o que a gente vai fazer hoje não é uma entrevista. Ou, a rigor, seria uma entrevista dupla, porque tanto eu posso questionar você, como você pode me questionar também. E é bom a gente estar em igualdade de condições. Eu acho que, no meu entender, a gente vive numa cidade com muitos problemas. E não é de ontem isso. Agora, eu gostaria de focalizar algumas coisas com você para pedir o seu posicionamento. E você fique à vontade também, se quiser pedir a minha posição em relação ao que você quiser. Uhum. O assunto inicial é coleta seletiva, Perfeito. só que fale um pouco mais alto. Tá. Tá me ouvindo bem? Agora está melhor. Vai. Perfeito. Vamos lá. Você quer fazer uma pergunta específica ou quer que eu já discorra sobre o tema? Como? Você quer me fazer uma pergunta Não, específica sobre a não, coleta seletiva? não. Eu quero que você dê a sua posição a respeito do que está acontecendo com a coleta seletiva em Piedade. Perfeito. Vamos lá. A coleta seletiva, na verdade, não está acontecendo, né? Nós temos aí uma completa ausência da atuação do poder público já há mais de 2 anos. E isso é um prejuízo assim imensurável para a cidade, para o meio ambiente, para o turismo e para os trabalhadores, para a renda do município, para a saúde pública, porque isso contribui com o acúmulo de lixo, e o acúmulo de lixo traz muitos problemas para a saúde pública. A gente vê aí, notadamente nessa época do ano, que é época de reprodução de escorpiões, a gente tem ratos, baratas, até cobras que podem se proliferar a partir do acúmulo de lixo. E o acúmulo de lixo acontece também pela falta de uma política pública de coleta e destinação correta de recicláveis. E assim, eu já falei muitas vezes, já fiz requerimento na Câmara. Eu sei que o Conselho Municipal de Meio Ambiente ingressou com uma ação civil pública contra a prefeitura por conta dessa ausência na política pública de coleta seletiva. Então, assim, eu tenho dentro do meu mandato cobrado através de pronunciamentos, de requerimentos, que o poder público volte a ter uma política pública de coleta seletiva. Mas, como eu falei, são 2 anos e a gente não tem.
Então, assim, é triste que em pleno 2025, uma cidade que a gente teve coleta seletiva, a gente teve ininterruptamente por mais de 10 anos. Reciclava pouco? Reciclava pouco, né? Ali no auge de 3 a 5%, talvez nem tenha chegado a isso do total de resíduos sólidos, mas era alguma coisa. Agora, você retroceder para não ter nada é muito ruim, porque cada vez mais a sociedade ela se industrializa e produz cada vez mais recicláveis. Então, ainda que há 5 anos atrás, há 10 anos, você coletasse 3% aí do total de resíduos, era uma situação, por exemplo, há 10 anos atrás se coletava 30 toneladas por dia em Piedade. Hoje se coleta 40 toneladas de resíduos sólidos totais, né? Residenciais, industriais. Então, o que acontece? Aumentou muito o volume de resíduos, né? E se a gente mantivesse pelo menos os 3, 5% de coleta de resíduos recicláveis, a gente ia ter pelo menos, né, um volume de recicláveis gerando emprego, renda e diminuindo o volume de total de lixo na cidade, né? Mas a gente não tem nem isso. Então, é inadmissível, tanto que o Conselho do Meio Ambiente ingressou com essa ação, mas assim, parece que não há nada, nem a justiça consegue obrigar a prefeitura a cumprir minimamente a parte dela, porque ter uma coleta é só o começo. O ideal seria uma política a longo prazo de educação ambiental, de conscientização em todas as idades, desde as crianças até os adultos, de campanhas, de eventos. Eu me lembro que na gestão do Tadeu tinha o Domingo no Parque, que você levava lá um saco, uma bag de 100 litros, você ganhava alguns prêmios, 100 litros de recicláveis, né? Então, existiam políticas públicas, não só a coleta, mas políticas públicas de incentivo e de conscientização à coleta seletiva, o que hoje não existe mais. Eu mesmo fiz um evento lá no auditório Rubens Caetano, em que eu trouxe um baterista, né, um músico, que é de renome internacional. Ele é brasileiro, mas ele é de renome internacional. Eu trouxe ele, e a entrada era 1 litro de leite que a gente destinou para o Lar da Mônica e 20 embalagens vazias de Tetra Pak, né? Então a gente conseguiu coletar 5.000 embalagens de Tetra Pak, né? 350 litros de leite que foi para o Lar da Mônica e depois a gente teve também essas 350 embalagens de Tetra Pak. A gente fez uma super campanha que a campanha em si não é só o que ela arrecada, né? É a conscientização, é você estar falando daquilo, é as pessoas permanentemente tendo o lembrete de que precisa reciclar. Isso é que é importante. E hoje não existe mais nada. Caio, você tem uma ideia de como é que a cidade pode resolver isso aí? Porque tem que ser resolvido, não pode ficar para amanhã, entendeu? Você tem alguma Uhum. ideia? A Câmara, por exemplo, que é o órgão mais forte de piedade, ou pelo menos deveria, fale um pouco disso, porque precisa de solução, a gente tem a solução, mas Então, ela precisa ser implementada. é, os meus conceitos de gestão pública, já faz 20 anos que eu estou na vida pública, eles foram atualizados recentemente. Porque, primeiro, eu sempre entendi que o gestor público ele tem os seus desafios, né? Sempre muito pouco recurso, muita demanda, mas ele tem que cumprir a obrigação dele, que é ir fazendo aquilo que é possível com aquilo que ele tem de recurso. O que não dá para aceitar é a ausência de ação, certo? Ainda que você faça pouco, mas se você fizer, você está cumprindo minimamente a sua obrigação. Só que essa gestão do prefeito Geraldo, ele atualizou isso, porque diversas políticas públicas ele não cumpre, não faz, e parece que não há nada que obrigue ele a fazer,
porque a própria justiça impõe multas a ele por descumprimento, reiterado descumprimento, e mesmo assim não acontece, né? Precisou o Conselho do Meio Ambiente ingressar com a ação? Olha que absurdo. Um conselho que está fazendo o papel dele, que o conselho é a representação popular, civil, mas precisou entrar com ação, e mesmo assim, depois do ingresso da ação, ele não tomou providência, ele não fez acontecer. E não adianta falar que precisa de tempo, 2 anos não é suficiente. Então, assim, eu penso que se a justiça não está conseguindo obrigar ele a fazer, olha, eu não consigo ver uma outra solução que não o Poder Judiciário. A Câmara pressiona, mas nem o Legislativo nem o Judiciário está conseguindo fazer com que ele implante minimamente uma coleta seletiva. E assim, não tem desculpa para isso. A coleta seletiva ela funcionava através de uma cooperativa em que a prefeitura cedeu um caminhão, fazia manutenção, pagava os combustíveis, seguro e tudo mais. Ela pagava o aluguel de um galpão e, entre outros benefícios, como cesta básica para os trabalhadores, certo? Aí quebrou o caminhão. A prefeitura poderia ter alugado um outro caminhão enquanto consertava isso, porque ela gasta horrores de aluguel de máquina para manter as estradas rurais nossas. Isso é necessário, mas deixar de alugar um caminhão, por exemplo, para dar continuidade àquele modelo que, embora fosse pouco eficiente, era alguma coisa. Então, assim, não tem desculpa. Eles teriam que ter alugado um caminhão enquanto estava consertando o que foi, o que quebrou. Inclusive, ele teve um sinistro de bater justamente pela má manutenção do veículo, entendeu? Então, assim, não tem desculpa nenhuma. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela permite que você contrate cooperativas, organizações não governamentais, cooperativas, para fazer esse tipo de serviço, né? Então, assim, não tem desculpa, não tem desculpa. O que a gente vai fazer daqui para frente é acompanhar essa ação que o Conselho Municipal de Meio Ambiente propôs e pressionar cada vez mais até sair, né? Mas Esse é o aí nosso que está. papel. Só um reparo. Você falou em pressionar mais, Uhum. mas eu acho que o governo não sofre pressão praticamente nenhuma da população. Porque a Da população sabe que população, não tem de coleta, fato, não. sabe que é falha pública, mas simplesmente fica parada, fica sentada e não faz nada. O Conselho de Uhum. Meio Ambiente está trabalhando em torno disso. Eu já fiz Uhum. inúmeras matérias sobre essa falha pública, mas a população não é sensível a essas coisas e precisa ser. E aí está a raiz dos grandes problemas do país, porque nós somos uns trouxas, praticamente somos uns trouxas, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, a ideia de educação ambiental nas escolas, eu acho muito válido isso, mas, meu Deus do céu, quando o adulto não toma, não dá o exemplo, não vai ser uma educação ambiental nas escolas que vai consertar para o futuro, porque o próprio adulto é reincidente em omitir-se. E isso é muito grave. Então, assim, eu penso que investir em educação ambiental vai mudar as próximas gerações, porque a criança ela vai crescer com outra mentalidade. E o adulto, vendo a criança, ele tem que se conscientizar. Nós temos casos, eu fui secretário de Educação 2 vezes, nós temos casos de muito sucesso em que a gente trabalhou nas escolas os programas, esse programa de coleta seletiva mesmo, tinha aqui nas escolas municipais e coletava um volume razoável e dava o exemplo para as crianças, né? Nós tivemos aí em outras áreas, por exemplo, agentes mirins de combate ao Aedes aegypti, inclusive a Globo fez matéria
com essa iniciativa, né, que teve aqui na creche municipal Unicef Tardelli, aqui do bairro do Guatambu. Então, foi uma iniciativa que, inclusive, a Globo veio fazer matéria porque chamou muita atenção. E a gente consegue conscientizar. Mas isso é uma parte das ações. Tem que ser permanente para a gente manter a conscientização através das gerações. Mas só isso, aí eu concordo com você, não vai resolver. Só isso não vai resolver. A gente precisa, porque quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando da teoria, né? Então, só que a gente precisa, além da teoria, colocar em prática. A criança, ela precisa ver não só na escola, como ela precisa ver uma política pública eficiente. Ela precisa ver o caminhão de coleta passando no bairro dela, na casa dela, pedindo esses recicláveis. Ela precisa, isso no primeiro momento, porque eu sou favorável que você implante mecanismos, primeiro, de incentivar financeiramente com o abatimento de impostos, porque, veja bem, hoje as pessoas pagam a taxa do lixo, certo? E a gente enterra o lixo reciclável, que tem valor. Então, se a pessoa conseguir evitar que esse lixo seja enterrado, que a gente pague para enterrar esse lixo, que é isso que a gente não tem aterro em Piedade, a gente tem que enterrar em outra cidade. Então, se a prefeitura conseguir evitar isso através da ação do cidadão, ele está fazendo essa economia que ele pode usufruir. Então, tem um abatimento por conta disso. E, num futuro, isso a longo prazo, né, depois de muito trabalho de conscientização, educação ambiental, de incentivos financeiros com abatimento de impostos, no futuro breve, obrigar as pessoas a separar os recicláveis. Muito bom. Ponto. Então, eu acho que, só que são etapas. Se você nem começa, você nunca vai conseguir modificar isso. Caio, você tem algum questionamento para mim? Fique à vontade, viu? Não, não, eu estou à disposição porque eu penso que o trabalho da imprensa tem que ser sempre livre, a gente tem que respeitar, a imprensa livre é um dos pilares da democracia, é por isso que eu estou sempre à disposição e para falar do meu trabalho, né, como agente público, agente político, que está trabalhando à disposição da cidade. Muito bom. Bom, um outro assunto. Eu insisto, e na hora que você quiser me questionar, pode me colocar na parede, não tem problema. Outro assunto. Trânsito na cidade. Uhum. O trânsito é um outro assunto que eu tem sido pauta do meu trabalho lá na Câmara. Por quê? Nós temos diversos problemas, né, como em outras áreas. Primeiro, a gente tem um trânsito desorganizado, nós temos poucos agentes de trânsito, né? Na verdade, a gente tinha 2 agentes de trânsito. Aí eles criaram mais um cargo. Só que daí um agente já não está atuando. Então, quer dizer, não saímos do lugar. A gente precisaria ter, no mínimo, 10 agentes de trânsito para organizar o trânsito de Piedade, certo? A gente precisaria ter monitoramento, né, de câmeras muito maior do que nós temos hoje para o trânsito, e isso também é um reflexo, acaba sendo para a segurança também. A gente precisaria ter soluções que as outras cidades já implantaram. Por exemplo, a Zona Azul, através de aplicativo, né? Nós estamos hoje sem funcionamento da Zona Azul. Então, você vê como a gente está regredindo em alguns pontos, né? A gente tem uma manutenção extremamente ineficiente das vias públicas, na questão do deterioramento do asfalto, das calçadas, que influencia também no trânsito, mas do asfaltamento, ainda falando de trânsito, muitos buracos na cidade, estrada extremamente esburacada, e aí eles fazem a manutenção, que nem fizeram agora essa semana, com massa fria, o que não resolve, tem que ser massa quente. E a massa fria não dura nada. Daqui a pouco, daqui 30, 60 dias, está tudo esburacado de novo, aí eles levam mais 60, 90 dias para tapar esses buracos.
entendeu? Então, assim, é uma gestão extremamente ineficiente no trânsito. Nós temos a questão de segurança no trânsito, por exemplo. Eu já falei muito lá. Eles aumentaram o número de radares. É um custo elevado. Aumentou em R$ 150 mil, foram implantados 4 novos radares. E aí, em 2024, eu fiz um requerimento na Câmara. Em 2024, eles arrecadaram, a Prefeitura de Piedade arrecadou R$ 935 mil em multas, né? Só que as multas de trânsito o valor delas só pode ser reinvestido em trânsito, não pode ser reinvestido em outra coisa. Então, assim, com esse valor era para a gente ter um trânsito muito melhor do que a gente tem hoje, mas não é o que acontece, né? Não foram construídas lombadas. Na minha visão, a lombada, apesar de não ser confortável para os motoristas, ela é muito mais eficiente para evitar um atropelamento, para diminuir a velocidade, porque nós temos velocidade excessiva nas ruas centrais, o que tem ocasionado muitos acidentes. E aí, nos bairros, é a mesma coisa. Eu fiz um requerimento perguntando quanto em média custava para o poder público para se fazer uma lombada. Eles responderam que, em média, R$ 5 mil. Lógico que depende do tamanho da rua, depende de uma série de fatores, mas em média, R$ 5 mil. Com o aumento dos novos radares, ao custo de R$ 150 mil, daria para construir 30 lombadas. Nos últimos 4 anos, eles construíram 2 lombadas. Então, assim, você vê que não tem gestão de segurança de trânsito eficiente para evitar os problemas que nós temos. Além de outros problemas, nos horários de pico, em Piedade, alguns pontos ficam intransitáveis, a rotatória é o maior exemplo deles, próximo a escolas, em algumas ruas centrais aqui fica intransitável nos horários de pico, que seria o horário de almoço, entre meio-dia e 1 hora, e no final da tarde, entre 5, 6 e 7 horas da noite. E você não vê nenhuma ação para resolver esses problemas. Então, é mais uma falta de gestão e ineficiência da Prefeitura Municipal. Certo, certo. Por último, eu queria que você se manifestasse sobre a pedreira, Uhum, bairro do Piraporinha. certo. Isso já foi tema, acho que na nossa última conversa nós falamos sobre a pedreira. Eu me manifestei, sempre fui contrário, porque entendo que os possíveis benefícios dela não compensam os prejuízos ambientais, sociais e de infraestrutura. Isso, até que me prove ao contrário, não compensa, você entendeu? Porque são todas modificações que serão feitas que não tem mais como você voltar atrás. Então, eu sou totalmente contrário. E aí, o que acontece? A gente teve essa disputa jurídica aí nos últimos anos e a empresa conseguiu, na justiça, o direito de obter a certidão de uso e ocupação de solo, correto? E aí agora ela já deve ter dado início a, ao licenciamento junto aos órgãos, né, CETESB e os outros órgãos ambientais. Agora, o que nos resta, enquanto município, é exigir estudos sérios, estudo de impacto de vizinhança, estudos ambientais, para saber realmente se pode-se, a mineradora pode instalar lá o seu trabalho de exploração e também, caso seja possível, o trabalho que ela vai executar, caso seja possível, observando todos esses parâmetros, ainda exigir as contrapartidas, né? Várias, todas que for possível. Escola, postos de saúde, manutenção das estradas e outros muito mais que a gente possa exigir, se ela de fato conseguir o licenciamento ambiental junto aos órgãos. Eu acho que a prefeitura
tem mecanismos de exigir a proteção, a maior proteção possível de lá, e também as contrapartidas para, como o nome já diz, né, uma contrapartida para tentar compensar todo o impacto que vai ter a instalação, se for instalado, dessa mineradora aqui. Então é isso, o nosso papel enquanto pessoa pública, enquanto cidadão também, independente de ter cargo público, é acompanhar e exigir que, se ela realmente obter as autorizações para se instalar, que ela tenha o menor impacto possível e que também compense esse impacto através de fornecimento de serviços públicos. Muito bem. Caio, você tem algum questionamento para mim? Não, assim, Não, 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 não tem? não, o que a gente sempre discute é a questão do trabalho do legislativo, né? A gente faz um trabalho lá que eu já me manifestei outras vezes sobre isso. Aos olhos da população, parece invisível, trabalhos administrativos que parecem invisível, mas que tem resultado, né? Quando a gente leva uma pauta para a Câmara, fala na tribuna, faz um requerimento, a gente muitas vezes a repercussão junto à sociedade faz com que o poder público tome providências. Então, em diversas situações, com diversos temas, eu já consegui modificar situações ruins através dessa atuação. Então, assim, eu acho que a população precisa entender que ela precisa apoiar o legislativo, cobrar, lógico, toda pessoa pública tem que ser cobrada a trabalhar e apresentar resultado. Mas também a gente precisa de apoio, porque nosso trabalho é fiscalizar o executivo é que tem o dinheiro e tem a função de executar o orçamento do pagador de impostos, do contribuinte. Então, a gente precisa pressionar junto o poder público, o poder executivo, para fazer o serviço público, para usar bem o dinheiro do contribuinte. Então, assim, lógico, a gente aceita toda e qualquer crítica, mas a gente precisa ser apoiado e precisa entender que o nosso trabalho muitas vezes parece que não vai dar resultado, um trabalho administrativo, mas está se provando que a gente consegue sim bons resultados com esse trabalho administrativo. Bom, Caio, muito obrigado pela sua participação. É fundamental a gente ouvir um representante da população falar do que ele faz e se posicionar diante dos muitos problemas que a cidade tem. Eu renovo os meus agradecimentos e você tem a palavra para as despedidas. Por favor, um minuto. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, o convite. Digo que estou sempre à disposição para conversar e debater. É uma oportunidade, sim, a mais da gente divulgar nosso trabalho, porque a gente tem as sessões da Câmara sendo transmitidas ao vivo. Aliás, eu convido a população para assistir no YouTube. Toda segunda-feira, 19 horas, as sessões da Câmara são transmitidas ao vivo. Acompanhar, pelo menos online, entrar lá no chat, dar sua opinião, dar sua contribuição. A gente vai ter audiências públicas agora de discussão da lei orçamentária. A gente precisa que a população compareça, aponte quais os investimentos que a prefeitura precisa fazer prioritariamente para a gente continuar executando nosso trabalho e pressionando o Poder Executivo. Então, eu agradeço a oportunidade, vou estar sempre à disposição para mostrar o meu trabalho e também para receber sugestões e aperfeiçoar cada vez mais. Então é isso. Obrigado. Muito bem. Então, até a próxima, Caio. Até. Obrigado.